um pouco do capítulo 1 para você conhecer e acompanhar a história e nós chegarmos ao objetivo daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Peço que vocês tenham paciência, porque ficou um pouquinho extenso, confesso. Até comentei com o Roger, falei, nossa, ficou extenso isso, mas é o que Deus colocou, irmãos. Então diz assim, no capítulo 1, a gente vai conhecer a história do rei Assuero. Um rei onde ele era movido pelo poder, pelo dinheiro, né? Ele governava 127 províncias. E então ele estava fazendo um banquete de uma festa por 180 dias. Onde lá havia muita bebida, e as riquezas e o poder, né, eram engrandecidos. E naquela época, o rei já havia escolhido a sua rainha. Ele tinha escolhido para tomar o trono junto dele a rainha Vasti. Porém, quando ele pediu para que fossem buscar a rainha Vasti para tomar o reino, ela se negou, ela recusou a ir. Porque ela já sabia como tudo estava e ela sabia que ela ia ser humilhada. Era para isso que ele queria chamar ela. E ela se negou. E a ela se negar, né, a tomar essa posição, o rei ficou muito bravo. E então, naquela época, ele foi buscar o conselho dos sábios que havia lá no reino. Eu quero pausar aqui e dizer para você um detalhe. Tudo isso que aconteceu com Vasti, tudo isso que aconteceu com o rei Assuero, estava dentro do controle e do cenário de Deus. Ali o Senhor já tinha um propósito que não era para Vasti, era para outra pessoa. Quando o Senhor tem um propósito, irmãos, já determinado para a vida de alguém, se for necessário, Ele muda a situação, Ele muda quadro, Ele muda lugar, Ele muda pessoas. Não se preocupe, não se turbe o vosso coração, porque quando Ele tem que fazer, Ele faz, Ele age, Ele muda, Ele transforma. Só que é do jeito dEle, é na hora dEle. E então, a gente vai ver que ao andar de tudo isso, o Senhor muda todo o cenário. E é isso que o Senhor colocou no meu coração para indagar a você hoje. Quem sabe hoje você está vivendo algo que não está fazendo muito sentido. Está te deixando meio perturbado, está te deixando meio que... E agora, Senhor? É lá, é cá, está certo, não está certo? O Senhor não vai agir, o Senhor não vai responder? Mas o Senhor disse que ia fazer, mas aqui está falando tudo ao contrário. Ele pediu nessa noite para eu e você refletirmos. E buscar a Ele. Sabe, irmãos, na quinta-feira, quando eu vim contar o testemunho aqui, o Senhor já tinha me dado algo para falar para a igreja e eu acabei descendo e não falou. E depois, no final, o pastor Derek me falou, você tem pagado alguns preços, porque você não tem dito o que o Senhor tem mandado. Glória a Deus, aleluia. E o que o Senhor tem me incomodado, irmãos, a dizer, isso não é só para vocês, serve para mim também. Nós temos que buscar, irmãos, buscar nele, buscar dele, aquilo que não está agradando, aquilo que nós temos que tomar posição para ficar alinhado com aquilo que ele quer fazer. Porque existem mudanças que dependem de mim e de você, o Senhor não pode ir lá e fazer. Existem mudanças que é só eu e você que podemos dar o primeiro passo. Então, o Senhor pede, o Senhor requer, é tempo, irmãos, de nós buscarmos mudar nosso comportamento, nosso pensamento, a nossa atitude, para que o Senhor possa nos usar como canal. Então, Ele pede hoje para a gente refletir também sobre isso. Você tem questionado, você tem, às vezes, duvidado, mas Ele está no controle. Amém? Então agora eu vou entrar no tema da mensagem. O seu capítulo 2. O tema que o Senhor colocou no meu coração para essa palavra foi: quando Deus quer cumprir um propósito,
ele muda todo um cenário. Glória a Deus, aleluia. E nesse capítulo 2, o que nós notamos é que Deus, ele tinha um propósito na vida de quem? De Esther, do seu povo, do seu tio Mardoqueu. Não era na vida de Vasti. Então Deus teve que mexer em tudo para trazer Esther. Mas para tudo isso, houve um processo. Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos livres do processo. O propósito vai cumprir, mas o processo vai acontecer. E aí, então, após toda a fúria do rei, ele manda, segue o conselho, né, dos sábios, e pede que vá atrás de mulheres formosas, que era importante ser bonita, importante era a estética naquela época, né? E então eles saem. E Esther entra como uma dessas mulheres para ser candidata, né, a tomar o trono. Porém, existia um detalhe aí. Esther, irmãos, era uma menina órfã, sem pai, sem mãe, sem família, criada por o seu tio Mardoqueu. Olha que interessante. Quantas vezes eu e você somos julgados como nada, assim como Esther era. Esther não era ninguém, irmãos. Esther, aos olhos daquela sociedade, não era ninguém. Talvez eu e você já fomos julgados dessa forma. Talvez eu e você já fomos olhados e alguém disse assim: "Mas você acha? Você acha mesmo que vai chegar em algum lugar?" Era um drogado, era um bêbado, era uma menina perdida. Mas quando Deus tem um propósito, irmãos, quando Deus tem um propósito, não se preocupe que Ele te alinha. Ou você toma posição por bem, ou você toma posição por mal, porque Ele te deixa às vezes num leito, mas Ele vai mudar para a honra dEle, não é para a sua, não é para a minha. Irmãos, antes de Deus falar com você, Deus fala comigo na palavra. E o que Deus fala comigo Ele alinha o nosso coração com o dEle, para cumprir o propósito dEle. Ele nos chama, Ele nos reveste, Ele nos muda. E aí Esther, então, essa moça em que não tinha para ser nada, julgada nada, foi então escolhida. E naquela época elas ficavam no harém, não no palácio junto com o rei, porque existia um processo também para tomar o trono. E o processo era que elas tinham que ficar 12 meses. 6 meses elas ficavam na mirra, que eu fui caçar o que era, né, os significados, que quer dizer tratamento para limpar, purificar e deixar a pele macia. Mirra era algo valioso, com propriedades medicinais e conservantes. Aí eu fui querer saber espiritualmente o que significava, porque aqui estava lá no dicionário. Agora vamos ver lá o espiritual, né? Espiritualmente é quase a mesma coisa. Significa sacrifício, purificação, cura, sofrimento e consagração a Deus. E os outros 6 meses, elas iam para perfumes e cosméticos, para finalizar o aroma. E aí, então, após os 12 meses, o rei iria escolher. E tem um detalhe: elas não podiam se achegar ao rei, a não ser que elas fossem chamadas, solicitadas. Elas não podiam chegar e falar: eu preciso trocar uma ideia aqui com o rei. Não, pode. Se ela for chamada, amém. Se ela não for chamada, ela tem que aguardar aonde ela está junto com as outras mulheres, né? E aí, então, ela fica lá no harém junto com as outras mulheres, e seu tio Mardoqueu
o único parentesco, mas ele tinha muito amor pela vida de Esther. E ele sabia o risco que Esther corria lá dentro. Ele sabia do perigo. Então jamais ele deixou Esther sozinha. Ele sempre ficava sentado lá no reino, né, na porta do trono. E ele saía a andar pelo harém quando ele tinha oportunidade para ter notícias de Esther. Para saber como Esther estava, se a Esther estava bem, estava sendo bem tratada. Ele se preocupava com o bem de Esther. Afinal, ele era a única pessoa que ela tinha. E aí, em uma dessas estadias do seu tio ali, a gente vai observar que acontece algo, né? O rei estava lá no seu palácio e de repente Mardoqueu escuta um bururim de 2 eunucos tramando matar ao rei Assuero. E aí ele avisa Esther, ele pede para que os eunucos falem para Esther que o rei está correndo risco de vida. Isso já era no 10º mês. O rei adiantou a escolha da rainha. Por quê? Porque Deus, Ele é Deus que também adianta processo, Ele adianta o propósito. Glória a Deus. Ele adianta a entrega. E para e pensa, né? O Senhor fez eu pensar, eu lembrei muito da minha mãe lendo isso, porque a minha mãe costuma dizer assim, que quando a gente vem para Cristo, a gente fica mais bonito. Existe uma beleza diferente na gente, né? E aí imagine você, Esther, além dela já ser formosa por natureza, ela tinha Deus, irmãos. Então ela tinha formosura muito mais do que as outras. Não tinha como o rei não ter a atenção voltada para Esther. Mas tudo era propósito, né? E é assim comigo e com você. Às vezes eu e você chegamos para Cristo e o Senhor Jesus faz o nosso semblante mudar, faz as nossas atitudes mudar. E quando você chega em algum lugar, você faz diferença. Às vezes eu e você não percebemos, mas às vezes Deus usa até as pessoas para falar que você está diferente, que sente paz quando você está ali, que sente alegria, que sente um amor emanar de você. Isso são dons, irmãos. Isso também é dom de Deus para mim e para você, né? E aí, talvez hoje a gente não entenda, né? Como eu disse, as portas fechadas, a gente não entenda tudo que se passa. Mas aí você começa a entender. Esther é chegada ao trono. Porém, todavia a gente tem um adversário que ruge feito um leão. E seu adversário não é seu vizinho, não é seu parente, não é seu esposo, não é sua esposa. Não. Seu adversário é o diabo mesmo. Por isso que eu disse aqui que o Senhor pediu para nós tomar cuidado com as brechas e alinhar as nossas vidas. Porque o diabo está buscando a brecha para ele te derrubar, para ele acabar com você, para ele destruir tudo aquilo que o Senhor tem de mais lindo para processar e te entregar. E aí não foi diferente com Esther e o tio dela. Mas porém, como ele já não podia mais tocar em Esther, porque o propósito na vida de Esther praticamente já estava ali quase finalizado, ele foi em quem? Em Mardoqueu. E havia Ramã, um principal homem lá do reino, né? Que o rei havia escolhido e dado todo o poder, né? Para ele responder ali. Que tinha por nome de Ramã. E Ramã, irmãos, ele era um homem ambicioso, orgulhoso, sem nenhum contato com Deus. Quer o poder para ele, porque assim
aí fora quando o homem está sem Deus. O ego é para ele. O poder é para ele. E quando eu estava lendo isso, Senhor, eu tinha comentado essa semana com o Roger uma história e veio isso na minha memória. Havia uma pessoa, isso há muitos anos atrás, que a minha mãe sempre contava que eles eram pobres. Não tinha nada. E começaram a buscar a Deus e eles eram uma bênção dentro da igreja. Bênção para visita, tudo para a obra estava ali, se dedicando e tal e tal. E o coração daquele homem, o desejo dele era ser honrado nas finanças. Tá vendo? E Deus honrou, irmãos. Deus fez tudo o que ele queria. Deus deu carro, deu casa, deu empresa, deu condição financeira. Estava tudo ali. Porém, em um certo momento, todo esse poder tomou o coração dele. Olha o perigo. A Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, não é isso? O tesouro dele mudou o foco. Começou a ir para a riqueza. Começou a ir para o bem material. E aí começou as gambiarras lá na empresa. Como você sabe, Alessandra, eu trabalhei lá. Irmãos, Deus, Ele dá. Mas Ele, quando você sai da presença, começa a agir de forma errada, você vai cair. Porque Deus não tem como estar com você nesse barco. Ele sai do barco. E aí, o diabo acha todas as portas possíveis e imaginárias para te derrubar. Mas é Deus que está errado? Não. Deus fez tudo o que pediu, irmãos. Por que não continuou com o tesouro dele em Deus? E aí, a decadência foi chegando. A decadência foi chegando, foi chegando, foi chegando. E esse homem perdeu tudo. Voltou à estaca zero. Tem dívidas e dívidas. Então, o Senhor, Ele nos alerta nesta noite também. Veja bem o que você está pedindo. Veja se você está preparado para receber isso que você está pedindo. Para que o seu coração não caia. Irmãos, eu falo para Deus, eu falo, Deus, se for para eu ter alguma coisa, mas para eu perder a presença, eu prefiro não ter. Deixa eu como eu tô. Porque é melhor eu aqui e consciente que eu tô contigo do que eu ter tudo e eu me perder. Então sejamos sábios ao pedir. E voltando ao texto, o diabo então foi lá em Ramã e cutucou, né? Ramã para olhar para Mardoqueu, porque naquela época todas as pessoas se curvavam a Ramã. Porém, entretanto, Mardoqueu não se curvava. Mardoqueu se curvava a Deus. E aí Mardoqueu, observando aquilo, que veio as pessoas soprarem, né? Porque é isso, o diabo usa a gente para soprar, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, tá? Porque nem tudo que você ouve é Deus. Presta atenção. Busca aí mais sabedoria e discernimento. E aí, então, o diabo foi lá, armou tudo. Ramã ficou furioso e já quis esquematizar a matança dos judeus e de Mardoqueu. Né? Planejou exterminar aquele povo. Sabia que então ali ele iria tocar. Ele achou uma brecha ali para ele. Ele achou o que ele achou, né? Mas Deus era com Mardoqueu. Porque Mardoqueu estava alinhado no propósito do Senhor. Ele fazia parte do propósito. E então, quando
Ramã resolve fazer isso, chega aos ouvidos de Mardoqueu a atitude de Ramã. E Mardoqueu, irmãos, ficou desesperado e correu para o povo dele e deixou o povo dele todo apavorado e disse assim: eu vou rasgar as minhas vestes, vou colocar um pano de saco e cinza e vou clamar por misericórdia. E assim ele fez. Se despiu, colocou um saco de pano de cinza e foi clamando até chegar na porta do reino. Só que quando ele chegou na porta do reino, o eunuco chegou, ouviu e contou para Esther o que estava se passando lá fora. Olha, Mardoqueu ficou sabendo que Ramã está tramando matar ele. E ele está lá na porta, assim, clamando por misericórdia. Mas veja bem como o diabo é burro. É burro, irmãos. Porque até ele trabalha para Deus. Veja bem. Deus faz o diabo trabalhar para ele, sabia? Ele adiantou só mais ainda o milagre que Deus queria entregar para os judeus. Só fez isso. Ele tentou armar e Deus foi lá e entregou a bênção. E aí então Esther diz assim, isso aí, irmão, vocês vão ver nos capítulos à frente, tá? Não onde a gente leu, que eu fui até o capítulo 6 para chegar ao contexto de toda a história para vocês. E aí, antes disso, o significado do saco e da cinza significa humilhação diante de Deus, intercessão por Ele e seu povo, um clamor público, tá? E Esther então diz assim para o eunuco: vai até ele e diz para ele voltar lá para os judeus e dizer para eles que comecem a orar e jejuar, que enquanto eles oram e jejuam lá, eu vou orar e jejuar aqui. Isso me trouxe 2 versículos. Primeiro, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Outro versículo. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso serás feito por meu Pai que estás nos céus. Você acha que Esther não sabia o poder da oração que elas tinham? A Esther já sabia o poder da união, que eles sozinhos não iam conseguir. Esther sozinha não ia conseguir. Mas se eles se unissem realmente numa só fé, num só propósito, Deus ouviria dos céus e manifestaria a sua glória. E nesta noite, eu e você devemos ser como Esther. Irmãos, às vezes você e eu passamos por coisas que sozinhos nós não vamos dar conta, né? Nós precisamos de apoio, nós precisamos de alguém ali orando junto, jejuando. Não sai falando para qualquer um, claro que não, mas tenha sabedoria. Você deve conhecer pessoas que é de oração e de jejum e que você pode compartilhar isso e dizer: olha, eu estou com um problema e sozinha eu não dou conta. Você pode me ajudar? Irmãos, a união. O Senhor nos quer unidos. O Senhor quer que os joelhos se dobrem em uma só fé. E assim eles fizeram. E Esther diz: para que Deus nos dê a saída e o livramento. Ela sabia que só dependia de Deus ali. Era Deus e mais ninguém. Então Esther pede ao rei um jantar com ele. Olha a ousadia da mulher. Coragem, né? E aí ela vai lá com o rei e conta ao rei tudo que Ramã estava tramando quanto a Mordecai.
E aí então o rei diz assim para ela: olha, eu vou pensar. Olha, irmão, que agoniante. Você achando que você já vai ter a resposta. Sabe quando você já vai na expectativa de que você vai lá e você vai falar: ó, hoje eu vou ter a resposta daquilo que eu vim buscar. E aí você não tem. Deus fala assim: pera aí que eu vou pensar aqui um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho para eu te responder. Eu vou ver aí se o seu coração está maduro o suficiente para eu entregar. Se o seu tesouro não vai sair do lugar. Esse é Deus. Esse é Deus. Então, vai lá, Ramã, repousar. E Deus, na sua infinita misericórdia, não deixa Ramã dormir. Faz ele perder o sono. É assim que Deus faz quando Ele quer abençoar a sua vida. Se precisar fazer pessoas perder o sono, Ele vai fazer. Se precisar fazer pessoas se levantar para te abençoar, Ele vai fazer. Não se preocupe. Não se preocupe. E aí quando ele está lá acordado, sem o sono, o Senhor traz à mente dele: lembra que Mardoqueu fez você saber que tinha 2 eunucos tramando contra a sua vida, Bigatã e Teres? E você só não caiu, não morreu, porque Mardoqueu foi usado para te alertar? Então, e você não fez nada, você não abençoou Mardoqueu. Você não deu nada em troca para ele. E então o rei se achou na dívida com Mardoqueu. Opa, não posso deixar Ramã fazer isso, porque esse homem me livrou da morte. Agora é hora de eu recompensar. E aí olha o que Deus faz. Deus vai lá e diz assim: eu vou atender o pedido de Esther, e no lugar de Mardoqueu ser enforcado, quem vai ser enforcado vai ser Ramã. O diabo cai. O diabo é desmascarado. Porque o Senhor reina. O Senhor reina, irmãos. O Senhor faz as coisas como Ele quer. E aí então, além dele livrar Mardoqueu da forca, ele ainda dá a liberdade para o povo judeu. Olha só, o milagre está pronto. Qual era o propósito de Deus lá no início? Honrar Esther e seu povo. Fim aqui. O propósito está cumprido. Entre lutas, entre batalhas, entre oração, entre busca, o Senhor decreta a glória dele. Porque a glória é para Ele. Nós temos que entender que eu e você só somos instrumentos. Eu gosto de enfatizar muito isso, irmãos. Porque hoje em dia está um tal de dar glória para quem não é para dar glória. Está um tal de dar glória para cantor, sabe? Ser fã, ser fanático. Ô, meu povo do céu, que idolatria é essa? Você gostar de ouvir uma coisa, você idolatrar, você chorar por um... Volta pro mundo, meu querido. Você tá idolatrando do mesmo jeito. Isso também é idolatrar. Ai, o pregador tal vai estar lá. A igreja enche. Você não sabe nem como está a vida desse servo. Se você ouvisse algumas histórias que eu já ouvi de algumas pessoas que cobram, e cobram muito para estar em cima de altares, e não tem vida nenhuma com Deus. Mas tem nome. Está lá. Estampado nas redes. É tempo de a gente estar com os olhos e o coração atento. Porque esse tempo é o tempo da enganação. Muitos vão se levantar para tentar enganar o seu povo. Então, que nós estejamos vigilantes para que a gente não caia. Para que a gente não vire idólatra de pessoas.
Você tem o mesmo poder de dobrar o seu joelho e orar e Deus agir do que o pastor vir aqui e colocar as mãos. Ah, então você é contra receber oração? Não estou dizendo isso, irmãos. Você pode vir buscar a oração. Amém. Mas você também tem que entender que o poder também lhe foi dado. Do mesmo jeito que foi dado aqui. A questão é, qual é a busca desse e qual é a busca sua? Aleluia. Qual o compromisso dele e a busca nossa? Essa é a verdade, nua e crua. Às vezes Deus pode entregar o seu milagre lá na sua casa, no seu quartinho, você orando. Você vem aqui, o pastor orou, você não recebeu. Lá no seu quartinho, no seu canto, no seu particular, de porta fechada, Deus desce e faz o milagre. Basta a gente crer, a gente tomar atitude, a gente mudar, irmãos. É isso que está faltando para o povo de Deus. As igrejas estão cheias, mas cheias de crentes domingueiros, cheias de crentes sem compromissos. Crente só não falar, irmãos. Mas a atitude, misericórdia, Jesus. É tempo de compromisso. É tempo de mudança. Separar o joio do trigo. Porque o Senhor está de olho. E está mais fácil você encontrar Deus lá no seu quartinho do que encontrar Deus aí em multidões. Presta atenção. Amém? E aí, para encerrar, que ó, a hora vai. Eu coloquei aqui algumas observações de tudo isso que a gente estudou aqui. A primeira é: nós não devemos temer quando Deus está no propósito. Como diz o hino, o barco pode até balançar para lá e para cá, mas a vitória é nossa. União. A importância de um povo que se move e move com seus irmãos, entrando juntos em oração, entrando juntos em propósitos. Você tem o seu, eu tenho o meu, cada um passa uma luta, irmãos. Não pensa que é fácil, que está difícil só para você, está difícil para todo mundo. Cada um sofre numa área, cada um é atacado mais numa área do que em outra. E é assim, mas é juntos, é unidos, é em oração, é em jejum. É por isso que você às vezes vai precisar, sim, pedir uma ajuda aí para o seu irmão. Ou vamos entrar aí numa campanha juntos, de oração, de jejum. Estou precisando de uma resposta urgente aqui. Estou precisando de um milagre urgente, como diz o hino, né? Deus é Deus de milagre urgente, irmãos. Ele pode fazer. Não se encolha. Não se ache menor por ter que pedir. Só saiba para quem pedir. Amém? Você é instrumento de testemunho. Ao receber, nunca se esqueça de deixar claro de quem é a glória, a majestade e o poder. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, eu cantava um hino que falava isso. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele é, irmãos. E Ele vai continuar sendo. Glória a Deus. Aleluia. Queira as pessoas ou não, é com Ele. Só vai ter paz, só vai ter alegria, só vai ter mudança quem se dispensar o que não agrada para se colocar na posição e agradar a Ele e a estar com Ele. E a obediência, essa palavrinha mágica, né? Que ela sempre tem que estar no nosso dia a dia. Ela deve caminhar conosco todos os dias. Já diz em Samuel, né? 1 Samuel 15, 22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, irmãos, ela é tão importante que muitas das vezes, por você ser obediente,
Deus abre os céus para você. Então não se esqueça de ser obediente. Eu espero que nesta noite você possa olhar para a sua vida, eu para a minha, e deixar a nossa vida alinhada com aquilo que Deus quer. Que você e eu não venhamos a olhar para o que as pessoas dizem, para as pedras que as pessoas jogam, sabe? Que nós possamos estar num propósito realmente de conhecer o Senhor de uma forma íntima, que faça a nossa vida mudar, transformar e transformar tudo que está ao nosso redor. Que nesta noite essa palavra consiga ter alcançado o seu coração e ter sido transmitida para você da mesma forma que ela foi para o meu. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu fiz o esboço dessa pregação 3 vezes. Eu começava, eu orava, Deus falava algo diferente, eu ia lá, eu rasgava tudo, eu fazia tudo de novo. Eu ia lá, eu orava, Deus falava algo mais para acrescentar, eu rasgava tudo e fazia tudo de novo. Aí até a terceira, eu falei, mas Senhor, onde vai parar essa palavra, Jesus? Vai ficar extensa. Hoje eu falei assim, eu falei, tô com medo. A pregação está muito longa. Eu falei, mas eu coloquei tudo que o Senhor mandou lá. Eu não posso tirar. E aí eu mandei uma mensagem para minha mãe. Eu falei, mãe, a minha mensagem está longa. Ela falou, fique em paz, filha. Tá tudo bem. Então que o Senhor fale no seu coração da mesma forma que Ele falou no meu. Porque no meu Ele começou a falar desde que esse culto começou. Desde que a Érica louvou, sobrevivi. Eu gostaria de louvar esse hino de novo. Posso, mãe? Glória a Deus, aleluia. Coloque em playback para mim, Marcos, por favor. Aleluia.